Existem lugares no planeta que parecem pertencer a outro universo. Paisagens tão surreais que desafiam a lógica e fazem a gente duvidar do que é real. Montanhas que flutuam nas nuvens, lagos que brilham em tons impossíveis e desertos que se transformam em espelhos do céu. Cada um deles é uma lembrança viva de que a Terra ainda guarda segredos que a ciência mal consegue explicar. Hoje, você vai conhecer destinos que parecem de outro mundo, mas existem de verdade. Cenários que unem mistério, beleza e história em cada detalhe. Prepare-se para uma viagem pelos confins do planeta, onde a natureza revela suas formas mais estranhas e extraordinárias. O desconhecido está mais perto do que parece. Seja bem-vindo ao Epic Planet, o lugar onde o impossível ganha forma e o nosso mundo mostra o quanto pode ser épico. Já deixa o seu like para celebrar as maravilhas da Terra, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas viagens. A aventura começa agora. No coração do altiplano boliviano, há um deserto onde o céu se dobra sobre si mesmo. O Salar de Uyuni é o maior campo de sal do planeta, um espelho natural tão vasto que parece apagar a linha do horizonte. Durante a temporada de chuvas, uma fina camada de água cobre a superfície branca e transforma o solo em um reflexo perfeito das nuvens. Caminhar ali é como flutuar entre dois céus, sem saber onde termina a Terra e começa o infinito. Formado há milhares de anos pela evaporação de antigos lagos andinos, o salar guarda montes de sal cristalino e pequenas ilhas cobertas de cactos gigantes. Sob a luz do entardecer, o branco se torna dourado, e à noite as estrelas se duplicam sobre o chão prateado. É um lugar onde o tempo parece suspenso, onde o planeta revela seu rosto mais silencioso. E quando o vento sopra e a água se move, o espelho se quebra em 1000 fragmentos de luz, como um portal que se abre para o próximo destino nas areias coloridas do deserto americano. No deserto do Arizona, a terra se abre em curvas de luz e silêncio. O Antelope Canyon é um labirinto de arenito esculpido pela água, um templo natural onde o sol se infiltra em feixes dourados, iluminando paredes que parecem dançar. Cada fenda reflete tons de cobre, laranja e vermelho, criando um espetáculo que muda a cada minuto. Uma obra viva pintada pela luz. Os povos navajos chamam este lugar de onde a água corre através das rochas, e há algo de sagrado nesse nome. Séculos de enchentes e ventos transformaram o cânion em um corredor místico, onde a natureza trabalhou com paciência divina. Ao caminhar por suas passagens estreitas, o visitante sente o mundo diminuir, até restar apenas o som dos próprios passos e o brilho flutuante da poeira iluminada. Nenhuma fotografia consegue capturar a sensação de estar dentro desse fogo petrificado. E quando o último raio de sol toca as paredes sinuosas, parece abrir um portal, conduzindo a viagem até um lugar onde as montanhas flutuam sobre a névoa. No coração da província de Hunan, erguem-se milhares de pilares de pedra cobertos por névoa. O Parque Nacional de Wulingyuan parece ter saído de um sonho. Torres esguias que se erguem como gigantes adormecidos, flutuando entre as nuvens. Cada formação rochosa tem sua própria silhueta, moldada pelo vento e pela chuva ao longo de milhões de anos. Quando a neblina se move,
as montanhas parecem surgir e desaparecer como fantasmas de pedra. Este lugar inspirou os cenários do filme Avatar, e é fácil entender por quê. As colunas de arenito desafiam a gravidade, erguendo-se em meio a florestas densas e vales silenciosos. É um paraíso vertical, onde a terra e o céu parecem conversar. Entre as árvores escondem-se templos antigos, pontes suspensas e trilhas que levam a mirantes de tirar o fôlego. À medida que o sol nasce, a névoa se dissolve e o vale revela sua grandeza dourada. Poucos lugares conseguem transmitir tamanha sensação de mistério e calma, e quando a última nuvem se desfaz, o olhar segue adiante, para um lugar onde o branco domina a paisagem e a água escorre por escadarias celestiais. No sudoeste da Turquia, a natureza construiu um castelo de nuvens. Pamukkale, que em turco significa castelo de algodão, é formado por terraços brancos de calcário que descem em degraus suaves, como uma escadaria para o céu. A água termal, rica em minerais, escorre por essas formações e cria piscinas azul turquesa que brilham sob o sol. O contraste entre o branco puro da rocha e o azul cristalino da água faz o lugar parecer irreal, como se o planeta tivesse sonhado consigo mesmo. Desde a antiguidade, viajantes vinham até aqui em busca de cura. Os romanos ergueram a cidade de Hierápolis no topo dessas colinas, acreditando que as águas tinham poder divino. Hoje, ruínas de templos e banhos termais ainda repousam entre vapor e silêncio. Caminhar descalço por essas piscinas mornas é como tocar o tempo, o mesmo que moldou pedra e fé. Quando o sol se põe, o branco ganha reflexos dourados e rosados, e o vale se cobre de luz. E além dessas montanhas minerais, um lago distante guarda um segredo de cor tão improvável que parece pintado por outro mundo. Na costa sul da Austrália, escondido entre florestas e dunas brancas, há um lago que desafia toda a lógica da natureza. O lago Hillier brilha em um tom rosa intenso, como se tivesse sido tingido por um artista invisível. De cima, o contraste é hipnotizante. A faixa branca da areia, o verde escuro da vegetação e, no centro, o rosa vibrante da água que parece viva. A ciência ainda busca entender sua cor misteriosa. Sabe-se que o fenômeno é causado por micro-organismos e minerais, mas o tom permanece inalterado mesmo quando a água é retirada do lago, um segredo guardado pela química da vida. Descoberto no século XIX por exploradores britânicos, o Hillier foi, por muito tempo, um mistério inacessível. Hoje, sua beleza pode ser contemplada apenas do alto, já que o lago é protegido para preservar seu ecossistema delicado. Em meio às ilhas da região de Recherche, ele parece um espelho de outro planeta, um lembrete de que a Terra ainda guarda cores que a imaginação jamais inventaria. E seguindo o rastro dessas paisagens surreais, a próxima leva a um lugar onde o céu brilha dentro da Terra. Sob as colinas verdejantes da Nova Zelândia, há um universo escondido que brilha no escuro. A caverna Waitomo Glowworm é um dos espetáculos mais surreais do planeta. Um rio subterrâneo que corre sob um teto coberto por milhares de pequenas luzes azuis. São larvas bioluminescentes, conhecidas como glowworms, que transformam a escuridão em um céu estrelado subterrâneo. Navegar por essas águas é como flutuar entre constelações.
Formadas há milhões de anos, as cavernas foram esculpidas pela força da água, que ainda hoje cria novas passagens e abismos silenciosos. O brilho das criaturas serve para atrair presas, mas acaba seduzindo quem as observa. O reflexo das luzes na água cria a ilusão de um infinito, onde o visitante perde a noção de cima e baixo. Tudo é silêncio, apenas o som do remo e o gotejar constante das estalactites. É como entrar em um sonho líquido, onde a biologia se mistura à magia. E quando o barco sai da escuridão, a luz do dia parece um outro mundo. O prelúdio para uma montanha tão antiga que desafia o próprio tempo. Entre fronteiras e nuvens, ergue-se uma montanha que parece saída de um outro tempo. O Monte Roraima é um gigante de pedra com topo plano, envolto em neblina constante e cachoeiras que despencam de seus penhascos verticais. Vista de longe, a montanha parece flutuar sobre o horizonte, uma ilha perdida no céu. Sua formação é uma das mais antigas da Terra, datando de quase 2 bilhões de anos, quando os continentes ainda sonhavam em se separar. Para os povos indígenas, este é o lar dos deuses e o berço da criação. Cada paredão, cada rio escondido entre as rochas, guarda histórias que misturam fé e geologia. Subir até o topo é como atravessar eras. O clima muda, a vegetação se transforma e o tempo desacelera. Lá em cima, o solo é coberto por plantas carnívoras e poças de água cristalina que refletem o infinito. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo som do vento. É fácil entender por que inspirou o livro O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. E quando o sol se põe atrás das nuvens douradas, a jornada segue, rumo a um vale onde balões coloridos flutuam sobre formações que desafiam a lógica. No centro da Turquia, o vento e o tempo esculpiram uma paisagem que parece saída de um sonho. A Capadócia é uma região de vales sinuosos e rochas pontiagudas, conhecidas como chaminés de fada. Ao nascer do sol, dezenas de balões coloridos sobem lentamente, flutuando sobre as formações em tons de ocre e rosa. Lá de cima, o mundo parece se mover em silêncio. Apenas o som do fogo aquecendo o ar e o sussurro do vento entre as colinas. Essa terra já foi lar de antigas civilizações, e sob o solo repousam cidades subterrâneas inteiras, escavadas por povos que buscavam abrigo e fé. Igrejas talhadas na pedra e túneis que se estendem por quilômetros revelam um passado que o tempo preferiu esconder. À noite, as luzes dos vilarejos iluminam as rochas como se fossem lanternas vivas. Poucos lugares no mundo misturam com tanta harmonia o peso da história e a leveza do céu. E quando o último balão desaparece no horizonte dourado, o olhar viaja mais longe, até um lago africano, onde a vida e a morte se confundem em uma estranha beleza. Entre o Atlântico e as montanhas da Namíbia, existe um dos desertos mais antigos da Terra. Um oceano de dunas vermelhas que se move com o vento há mais de 50 milhões de anos. O deserto do Namibe é um cenário de silêncios profundos e luz dourada, onde o tempo parece ter parado antes da história. Ao amanhecer, as dunas assumem tons de cobre e laranja, criando sombras longas que se estendem até o horizonte. Apesar da aridez extrema, a vida encontrou um jeito de resistir. Insetos que bebem o orvalho da névoa, plantas milenares como a Welwitschia, capaz de viver 2000 anos, e animais adaptados ao calor fazem do Namibe um milagre biológico. Às vezes, a névoa vinda do mar cobre as dunas como um manto, criando a ilusão de um deserto flutuante.
É um lugar que desafia a lógica e redefine a ideia de solidão. Sob o sol africano, o vento desenha novas paisagens a cada instante. E quando o dia termina, o céu se acende com milhões de estrelas, apontando o caminho para uma ilha tão estranha que muitos a chamam de alienígena. A mais de 300 quilômetros da costa do Iêmen, perdida no meio do Oceano Índico, existe uma ilha que parece pertencer a outro planeta. A ilha Socotra abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Suas árvores em forma de guarda-chuva, conhecidas como sangue do dragão, parecem esculturas alienígenas, com troncos retorcidos e copas invertidas que desafiam a gravidade. Quando o sol as atravessa, a paisagem se torna um quadro vivo de tons vermelhos e dourados. O nome vem da seiva escarlate que escorre de seus galhos, usada há séculos como remédio e tinta sagrada. Em meio a desertos de pedra e praias de areia branca, a Socotra é um refúgio de isolamento e mistério. Poucos lugares do mundo são tão preservados e tão intocados pelo tempo. A fauna e a flora evoluíram de forma independente, criando formas de vida únicas. O vento sopra constante e o silêncio é quase sobrenatural. Estar aqui é como visitar um fragmento perdido da criação. E quando o mar reflete a luz da lua e o vento sopra do deserto em direção ao oceano, a jornada segue rumo a um outro tipo de milagre. Um deserto que, no coração do Brasil, se transforma em um mar de lagoas azuis. No nordeste do Brasil, há um deserto que não deveria existir. Um labirinto de dunas brancas entrecortadas por lagoas de águas azul turquesa. Os lençóis maranhenses parecem uma miragem viva, onde o vento e a chuva se revezam para desenhar e apagar o mesmo cenário todos os anos. Quando a estação chuvosa chega, as depressões entre as dunas se enchem e o deserto se transforma em um oásis de água doce. De cima, as lagoas formam padrões hipnóticos que lembram pinceladas sobre uma tela. Cada curva de areia esconde um pequeno lago cristalino, onde peixes aparecem trazidos pelas aves migratórias. O silêncio é absoluto. Apenas o som do vento soprando pelas dunas e das ondas leves que quebram nas margens. Sob a luz do pôr do sol, o branco se torna dourado e o azul um espelho do céu. Os lençóis são uma das paisagens mais poéticas da Terra, um encontro improvável entre deserto e mar. E quando a noite cai e o vento muda de direção, a jornada segue para um lugar onde o fogo e a névoa se misturam sobre um vulcão adormecido. No coração da ilha de Java, o Monte Bromo se ergue como um altar envolto em névoa. Este vulcão ativo, cercado por um vasto mar de areia cinzenta, é um dos cenários mais surreais da Indonésia. Ao amanhecer, as nuvens cobrem o vale e deixam apenas a cratera visível, uma ilha fumegante flutuando sobre o vazio. O sol nasce devagar e os tons de dourado e cinza se misturam, criando uma paisagem que parece respirar. Para o povo Tenggер, o Bromo é sagrado. Todos os anos, eles sobem a montanha para lançar oferendas na cratera, flores, arroz e até animais, em homenagem aos espíritos do fogo. O cheiro de enxofre se mistura ao ar frio e o som distante das erupções ecoa como um coração pulsando sob a terra. Apesar de sua força destrutiva, o Bromo tem uma beleza serena, quase espiritual.
ver o sol nascer sobre ele é testemunhar o encontro entre destruição e renascimento. E quando o dia se levanta e a fumaça se dispersa, a jornada continua, até um vale onde o solo parece feito de outro planeta. No coração do deserto do Atacama, há um lugar onde a Terra se disfarça de outro planeta. O Vale da Lua recebeu esse nome por suas formações rochosas e areias avermelhadas, que lembram a superfície lunar. As montanhas erodidas pelo vento formam esculturas naturais, e o solo seco, coberto por cristais de sal, reflete a luz como um espelho de pedra. Nada cresce aqui, apenas o silêncio domina, quebrado pelo som do vento que atravessa os canyons. Durante o pôr do sol, o vale se transforma em um espetáculo de cores: laranja, rosa, violeta. A luz muda a cada minuto e o horizonte se dissolve em névoas douradas. À noite, o céu se abre em um oceano de estrelas, um dos mais límpidos do mundo. Astrônomos e viajantes vêm até aqui para sentir a imensidão do universo, em um dos lugares mais áridos da Terra. É o tipo de cenário que faz o tempo perder significado. E quando a última luz do dia desaparece, o olhar se volta para o leste, onde a própria montanha parece ter sido pintada com todas as cores do arco-íris. No noroeste da China, o solo se transforma em arte. O Parque Nacional Zhangjiajie é conhecido como as Montanhas Coloridas, um espetáculo natural, onde o tempo pintou a terra com camadas de vermelho, amarelo, verde e violeta. Durante milhões de anos, sedimentos minerais foram se acumulando e sendo moldados pelo vento e pela chuva, até criarem um relevo que parece saído de uma pintura surrealista. Ao entardecer, as cores se intensificam. As colinas parecem brilhar por dentro e cada curva do terreno revela uma nova tonalidade. Não há filtros. A paleta é da própria natureza. Os visitantes caminham em silêncio, tentando compreender como algo tão abstrato pode ser real. A paisagem muda a cada passo, e o ar seco carrega o eco do vento sobre as rochas. Zhangjiajie é um lembrete de que a Terra também é uma artista, e que sua obra mais bela pode levar eras para nascer. Quando o sol desaparece no horizonte, as montanhas parecem adormecer sob véus dourados. E do outro lado do mundo, o gelo começa a respirar sob uma cúpula azul. No coração gelado da Islândia, sob o maior glaciar da Europa, existe um mundo de cristal azul. As Ice Caves de Vatnajökull são cavernas formadas pelo degelo lento das geleiras, túneis efêmeros que mudam de forma a cada inverno. Suas paredes transparentes capturam a luz do sol e a transformam em um espetáculo de tons que vão do azul profundo ao turquesa brilhante. Lá dentro, o som é quase inexistente. Apenas gotas de água escorrem pelos corredores de gelo, ecoando como notas de um instrumento distante. As cavernas são frágeis e temporárias. O que existe hoje talvez desapareça na próxima estação. Entrar nelas é como caminhar dentro do tempo, entre o passado congelado e o presente em movimento. O gelo guarda bolhas de ar presas há milhares de anos, memórias da própria Terra. Cada reflexo, cada curva, parece revelar um segredo antigo. E quando o frio se torna silêncio absoluto, a jornada continua, rumo a uma floresta que canta com o vento, onde o som da natureza é mais suave que qualquer palavra. Nos arredores de Kyoto, há um lugar onde o vento se transforma em música.
A floresta de bambu de Arashiyama é um túnel verde que se estende por centenas de metros, com caules altos e finos que parecem tocar o céu. À medida que o vento passa entre eles, o som ecoa como uma sinfonia natural, suave, rítmica, quase hipnótica. Caminhar por esse corredor é como atravessar um templo sem paredes, onde cada sopro de ar é uma prece silenciosa. A luz do sol filtra-se entre as folhas, criando desenhos dourados no chão. É um dos lugares mais fotografados do Japão, mas estar ali é uma experiência que vai além da imagem. É sentir o tempo desacelerar, o corpo relaxar e o mundo inteiro se calar. Antigamente, o bambu era usado em templos e construções imperiais, símbolo de força e flexibilidade. Hoje, ele representa serenidade. E quando o vento cessa por um instante, o silêncio parece suspenso no ar, como se a floresta respirasse. Logo adiante, o branco domina a paisagem, um deserto que brilha como se fosse feito de neve. No coração do Novo México, o deserto se veste de branco. White Sands é um mar de dunas tão claras que parecem cobertas de neve. Mas o que se vê é gipsita, um mineral raro que reflete a luz e cria uma paisagem quase celestial. Sob o sol do deserto, o chão brilha como vidro polido, e cada passo afunda em um silêncio macio. O vento molda o relevo todos os dias, criando formas efêmeras que nunca se repetem. Quando o sol começa a cair, o branco se transforma em dourado e as sombras desenham ondas sobre a areia. À noite, a temperatura despenca e o deserto se cobre de um frio sereno. Deitado sobre as dunas, é possível ver o céu mais limpo da América, uma abóbada de estrelas sem fim. White Sands é uma lembrança de que o deserto também pode ser pureza. Um lugar onde o tempo se dissolve e o mundo parece recomeçar em silêncio. E quando o vento leva o último grão de areia, surge no horizonte um novo contorno de pedra e gelo, uma fronteira onde o céu toca a Patagônia. Na imensidão gelada da Patagônia, o Monte Fitzroy se ergue como uma lâmina de pedra cortando o céu. Suas torres afiadas são tão altas e verticais que parecem desafiar a gravidade. Ao amanhecer, a montanha muda de cor, começa cinza, torna-se dourada e por instantes arde em vermelho. É um espetáculo silencioso, presenciado por poucos. O vento sopra forte e o som que ecoa entre os vales é o próprio sopro da terra. Chamado pelos povos Tehuelche de Chaltén, a montanha que fuma, o Fitzroy foi por muito tempo um mistério envolto em nuvens. Para os alpinistas, é uma das escaladas mais difíceis do mundo. Para quem a observa de longe, um lembrete da força selvagem da natureza. Em sua base, as águas glaciais formam lagos azul turquesa, refletindo o cume como um espelho quebrado. É impossível não sentir algo profundo diante dessa montanha. Respeito, admiração ou um estranho desejo de silêncio. E quando o vento muda e as nuvens se dissipam, é como se a montanha respirasse, convidando o viajante a seguir adiante, rumo a um novo horizonte onde o tempo parece parar e o sagrado toca a terra. No coração de Myanmar, entre o rio Irrawaddy e as montanhas distantes, repousa uma planície sagrada coberta por mais de 2.000 pagodes e templos antigos. Bagan é um dos maiores complexos arqueológicos do mundo, um oceano de torres douradas e ruínas de tijolo queimado que brilham sob o sol da manhã.
Quando o dia nasce, dezenas de balões flutuam pelo céu, deslizando sobre o nevoeiro como lanternas silenciosas. Durante séculos, Bagan foi o centro espiritual de um império budista. Cada templo guarda murais que contam histórias de reis, monges e crenças que resistiram ao tempo. O cheiro de incenso ainda paira no ar, misturado ao som distante dos sinos dos mosteiros. À medida que a luz muda, o dourado se torna âmbar e o horizonte parece um quadro em movimento. É um lugar que convida à contemplação, à paz e ao espanto. Bagan não é apenas um destino, é um lembrete da fé e da passagem do tempo. E quando o último balão desaparece no horizonte, a jornada cruza oceanos e hemisférios, alcançando o extremo sul do planeta, onde o silêncio é azul e a pedra se transforma em luz. Sob as águas azul turquesa do Lago General Carreira, o tempo se transformou em artista. Por mais de 6.000 anos, o vento e as ondas esculpiram as paredes de mármore puro, criando colunas e cúpulas que parecem vivas. A luz muda a cada instante, pintando as rochas em tons de safira, cobalto e branco perolado, como se o lago respirasse cor. Ao navegar por entre os arcos, o som da água ecoa dentro das cavidades, criando uma melodia natural que parece vir do interior da terra. Nenhum templo feito por mãos humanas se compara à perfeição dessas formas. Durante o verão, o reflexo do céu e das montanhas transforma a caverna em um espelho líquido, onde tudo flutua, inclusive o tempo. E quando o barco sai da sombra para a claridade, o azul se dissolve em luz pura, como um portal se abrindo para outro mundo, o próximo destino da jornada. No inverno da Sibéria, o mundo se transforma em cristal. O Lago Baikal, o mais profundo e antigo da Terra, guarda 1/3 de toda a água doce do planeta, pura, silenciosa e quase imortal. Quando congela, o gelo se torna uma janela para o infinito. Rachaduras azul turquesa se estendem por quilômetros, aprisionando bolhas de ar e desenhos criados pelo frio extremo. Cada passo sobre a superfície parece ecoar dentro da Terra. Formado há mais de 25 milhões de anos, o Baikal é também um santuário de vida. Focas únicas nadam sob o gelo, e os ventos gélidos criam sons que lembram cordas vibrando no ar. Uma sinfonia natural que mistura beleza e solidão. Ao pôr do sol, o gelo reflete tons dourados e lilás, como se o tempo derretesse por um instante. Estar aqui é ver a pureza em sua forma mais bruta, o frio que preserva, o silêncio que fala. E quando o vento congela até o som, a cena se inverte do outro lado do mundo, onde o gelo cede lugar ao fogo e a terra respira cores vivas no coração escaldante da Etiópia. No coração da depressão de Danakil, o planeta mostra seu lado mais extremo. O deserto de Dalol é um caldeirão de cores impossíveis. Amarelos, verdes e laranjas se misturam como tintas derretidas. Aqui, o solo ferve. As águas são ácidas, os gases tóxicos e a temperatura beira os 50 graus. É difícil acreditar que este lugar pertence à Terra. Formado por uma combinação rara de enxofre, ferro e sal, Dalol é uma das regiões mais baixas e quentes do mundo. O ar vibra com calor e o chão respira, exalando vapor e bolhas.
cientistas o estudam para entender como seria a vida em outros planetas, como Marte. E talvez este seja o único pedaço da Terra que realmente parece extraterrestre. Sob o sol implacável, o horizonte trêmula e o ar ganha um tom dourado. E quando o fogo da Terra enfim se apaga, o vento atravessa oceanos e encontra o Atlântico, onde a água esculpe catedrais de pedra e o silêncio se transforma em oração diante do mar. Na costa da Galícia, o mar esculpiu sua própria catedral. A Praia de las Catedrales é um santuário natural feito de arcos gigantes, colunas de pedra e passagens secretas, que só aparecem quando a maré recua. Caminhar por ali é como entrar em um templo aberto ao vento e às ondas, onde o som do oceano se mistura ao eco das paredes ancestrais. Durante séculos, o Atlântico trabalhou em silêncio, transformando o penhasco em arte. A cada amanhecer, a luz atravessa os arcos como vitrais dourados, e o chão úmido reflete o céu como um espelho líquido. É um lugar onde o tempo parece parar, onde a natureza se revela escultora e sacerdotisa ao mesmo tempo. E quando o mar sobe e cobre os arcos de pedra, o vento segue viagem pelo oceano, até encontrar terras envoltas em neblina, onde montanhas caem no mar, e o silêncio parece ter voz. Perdidas entre a Escócia e a Islândia, as Ilhas Faroe parecem um fragmento de outro tempo. O vento sopra constante e a neblina dança sobre penhascos que mergulham direto no Atlântico. As montanhas têm formas que lembram catedrais, e as vilas coloridas parecem pintadas à mão, resistindo ao frio e à solidão. As ovelhas, mais numerosas que os próprios habitantes, caminham livres pelas encostas cobertas de musgo, enquanto cascatas caem de alturas absurdas, desaparecendo no mar. Em Mula Fossur, uma das mais icônicas, a água despenca de um penhasco como se o mundo terminasse ali. Os faróis, solitários entre nuvens e vento, são as sentinelas de um lugar que parece existir entre o real e o imaginário. E quando a neblina se abre por um instante, o horizonte revela o próximo destino. Um mergulho nas águas secretas de um mundo subterrâneo, onde a luz e o silêncio se encontram. Sob o calor da península de Yucatán, o chão se abre em portais para outro mundo. Os cenotes, poços subterrâneos formados pelo colapso da rocha calcária, revelam lagos escondidos de água cristalina, tão transparentes que refletem o céu mesmo nas profundezas da terra. Para os maias, esses lugares eram sagrados, portais para o submundo, onde os deuses da chuva e da vida habitavam. A luz entra por aberturas no teto, criando feixes dourados que dançam na superfície azul esmeralda. Em alguns, peixes nadam entre raízes que descem como fios de seda. Em outros, o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo som das gotas que caem do teto, como se o tempo ainda estivesse sendo contado. Mergulhar em um cenote é como flutuar dentro de um sonho, frio, quieto e infinito. E quando a luz se apaga, o caminho segue para o norte, onde a floresta se curva sobre os trilhos e transforma a paisagem em um túnel de amor. No coração da Ucrânia, os trilhos de um antigo trem desapareceram sob o abraço da floresta. Árvores entrelaçadas formam um corredor perfeito, verde e silencioso, conhecido como o Túnel do Amor. Quando o vento sopra, as folhas se movem em ondas e a luz do sol se filtra em feixes dourados,
como se o caminho respirasse. Diz a lenda que casais que atravessam o túnel de mãos dadas têm seus desejos realizados. Mas mesmo quem caminha sozinho sente algo mudar. É como se o tempo parasse e o mundo inteiro se tornasse um sussurro. A natureza tomou o que o homem deixou, transformando ferro e trilhos em poesia viva. Na primavera, o verde é tão intenso que parece pintado. No outono, o túnel se cobre de amarelo e cobre. E quando o trem passa, devagar, o som do ferro contra o trilho parece o batimento de um coração distante. Então a cor começa a viajar. O verde se abre em paletas inteiras e o sussurro da floresta se transforma em mar de pétalas. Do corredor de folhas ao horizonte de flores, a próxima parada é a Holanda, onde a terra floresce em faixas perfeitas de vermelho, amarelo e lilás. No coração da primavera europeia, a Holanda se transforma em uma pintura viva. Em Lisse, quilômetros de campos se estendem até o horizonte, tingidos de vermelho, amarelo, lilás e azul. De cima, o cenário parece uma paleta de artista. Linhas perfeitas de cor, desenhadas pela natureza e moldadas pela mão humana. As tulipas florescem por apenas algumas semanas, um espetáculo efêmero que atrai viajantes do mundo inteiro. O perfume doce se mistura ao som leve do vento e o tempo parece desacelerar entre as fileiras de flores. No jardim de Keukenhof, mais de 7 milhões de bulbos transformam o solo em arco-íris. Caminhar por aqui é como andar dentro de um sonho, onde cada cor tem sua própria luz. E quando o sol começa a descer, as sombras alongadas transformam o campo em ouro e cobre, guiando a jornada até um paraíso tropical, onde a água e a floresta se misturam em cascatas de turquesa. No coração do Laos, a selva guarda um segredo azul. As cataratas de Kuangsi despencam em camadas perfeitas, formando piscinas naturais de um tom turquesa impossível. A água, rica em minerais, reflete a luz como vidro líquido e o som das quedas ecoa pela floresta como um cântico antigo. Em meio à umidade e ao perfume das árvores, o ar parece mais leve. Macacos saltam entre os galhos. Borboletas atravessam os raios de sol e o tempo corre diferente, lento, quase sagrado. Os monges locais dizem que a água aqui purifica o corpo e a alma. Cada degrau da cascata é um convite à contemplação. Mergulhar nessas águas é como tocar o silêncio da terra. E quando o último feixe de luz se apaga entre as folhas, o som das quedas se mistura à brisa do mar, conduzindo a viagem até um lugar onde montanhas nascem das águas, e o mito se confunde com a realidade. Entre brumas suaves e águas verde esmeralda, a Baía de Halong surge como uma pintura viva. Milhares de ilhas de calcário se elevam do mar, como guardiãs de um tempo esquecido, cobertas por vegetação densa e envoltas em silêncio. O sol nasce lentamente, dourando as pedras e fazendo o mar cintilar como vidro líquido. Cada curva revela uma nova enseada, um novo mistério, cavernas escondidas, vilas flutuantes, pescadores que deslizam em silêncio entre as rochas.
Os vietnamitas contam que esses pilares foram criados por dragões celestiais para proteger a terra dos invasores, e talvez por isso a baía pareça tão sagrada. O vento traz o som distante dos remos, e o tempo parece se dissolver na neblina. Estar aqui é presenciar a harmonia entre água e pedra, mito e realidade. E quando o horizonte se abre e o mar se mistura ao céu, a jornada segue rumo às terras geladas da Nova Zelândia, onde montanhas tocam as nuvens e o gelo reflete o infinito. No coração dos Alpes do Sul, o Monte Cook, ou Aoraki, o que toca o céu, ergue-se como uma prece feita de pedra e gelo. As nuvens se arrastam devagar pelas encostas brancas, e os lagos azuis ao redor refletem o cume como se o mundo inteiro coubesse dentro da água. Para o povo maori, Aoraki é sagrado, o filho das estrelas que se transformou em montanha ao tentar tocar o céu. E, de fato, há algo divino nessa paisagem. O vento que desce das geleiras soa como um canto distante, e cada raio de sol que toca a neve acende o horizonte. É um lugar onde a grandiosidade não intimida, inspira. O Monte Cook é o espelho da pureza e da calma. E quando o dia termina e o último reflexo se apaga no lago Pukaki, o caminho leva a um refúgio azul nas montanhas rochosas do Canadá, onde a natureza encontra sua forma mais serena. No coração das montanhas rochosas, o Lago Moraine repousa como um espelho de turquesa, entre picos cobertos de neve. A água é tão clara que parece vidro líquido, e o reflexo das montanhas cria a ilusão de um mundo duplicado. Metade céu, metade terra. A cor intensa vem do degelo das geleiras, que carrega minerais microscópicos capazes de transformar a luz em magia. Ao amanhecer, o lago parece despertar junto com o sol. Primeiro dourado, depois azul profundo. Os pinheiros nas margens ficam imóveis, como se ouvissem o som distante das pedras rolando na encosta. Estar aqui é ver o tempo desacelerar. O ar frio entra nos pulmões como pureza. O silêncio é quase sagrado. E quando o vento sopra e quebra o reflexo, é como se o mundo lembrasse que tudo é passageiro, até o gelo eterno. Porque, muito longe daqui, o branco volta a dominar a paisagem, mas, desta vez, sob o sol do deserto. Onde o calor encontra o silêncio, o deserto branco se estende como um sonho mineral. Formações de giz, moldadas por milhões de anos de vento, erguem-se como esculturas vivas, cogumelos, torres, fantasmas de pedra que brilham sob o sol do Saara. Aqui, o branco não é pureza, mas mistério. Durante o dia, a luz é tão intensa que o horizonte parece dissolver-se. À noite, o deserto se transforma em um oceano de prata sob o luar. Os beduínos dizem que o vento tem voz e que cada rocha guarda um eco do tempo. Poucos lugares no planeta conseguem ser tão silenciosos e, ao mesmo tempo, tão cheios de presença. Cada grão de areia conta a história de uma terra antiga, quando o mar cobria estas planícies. Hoje, restam apenas conchas fossilizadas e a imensidão. E quando o último raio de sol tinge o branco em dourado, a viagem segue rumo ao coração perfumado da França, onde o vento sopra sobre campos que parecem infinitos.
quando o sol cruza o céu do Mediterrâneo, a Provença se cobre de violeta. Os campos de lavanda se estendem até o horizonte, como um mar perfumado que dança com o vento. O som das abelhas e o farfalhar das flores criam uma música suave, uma melodia antiga que fala de tempo, de colheita e de paz. No ar, o perfume é quase visível, doce, profundo, eterno. Entre pequenas vilas de pedra e montes dourados, a vida parece se mover devagar. É verão e o mundo parece respirar mais leve. Cada fileira de lavanda é uma linha de poesia escrita pela natureza, um lembrete de que beleza e simplicidade podem coexistir. E quando o sol começa a cair, o roxo se mistura ao laranja e tudo vira pintura. O vento sopra outra vez, guiando a jornada até o coração verde da Europa, onde as águas voltam a correr em cascatas cristalinas. Entre montanhas e florestas antigas, o Parque Nacional de Plitvice parece um refúgio esquecido do tempo. Lagos de tons esmeralda se conectam por dezenas de cachoeiras, formando um mosaico em movimento. A água desliza sobre rochas cobertas de musgo e o som das quedas se mistura ao canto dos pássaros, criando uma melodia que parece vir do coração da terra. Caminhar por suas passarelas de madeira é como atravessar um conto vivo. Cada passo revela uma nova cor, uma nova forma de calma. Quando a névoa toca a superfície dos lagos, o cenário se transforma em pura magia. Reflexos, luz e folhas dançam ao sabor do vento. Aqui, tudo é equilíbrio, entre som e silêncio, entre vida e repouso. É um lembrete de que a natureza não precisa de pressa para ser grandiosa. E quando o verde se dissolve no horizonte, as cores começam a nascer. Camadas de terra e arco-íris que desenham as montanhas sagradas do outro lado do mundo. A mais de 5.000 metros de altitude, as montanhas arco-íris de Vinicunca parecem uma pintura viva. As camadas de minerais criaram faixas em tons de vermelho, verde, azul, amarelo e lilás, um arco-íris esculpido pela própria terra. O ar é rarefeito, o vento corta o rosto e, mesmo assim, cada passo parece um privilégio. Aos poucos, o horizonte se revela e o mundo parece mudar de textura. Durante séculos, essa cordilheira permaneceu escondida sob o gelo. Somente quando o aquecimento global derreteu parte das geleiras, o colorido se revelou ao mundo. Hoje, o Vinicunca é sagrado para os povos andinos, símbolo de Pachamama, a Mãe Terra, e da força dos elementos. Do alto, o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo som dos sinos das lhamas e pelo eco distante do vento. E quando o sol se inclina, as cores se acendem de novo, como fogo sob a pedra, um espetáculo que conduz a viagem até um deserto onde o tempo parece ter parado há milênios. Chamado de o Vale da Lua, o deserto de Wadi Rum parece pertencer a outro planeta. O horizonte se estende em tons de cobre e ouro, enquanto formações rochosas gigantescas surgem como catedrais esculpidas pelo vento. Durante o dia, o sol queima a areia até ela brilhar. À noite, o céu se acende com mais estrelas do que em qualquer outro lugar da Terra. Aqui, o silêncio tem peso. É o som do tempo em repouso. Berço dos beduínos há milênios, esse deserto guarda histórias de caravanas, mitos e sobrevivência. Foi cenário de filmes como Duna e Perdido em Marte, e é fácil entender por quê. Wadi Rum parece mesmo um outro mundo. No entardecer,
As sombras alongam as dunas, e o vento cria ondas invisíveis na areia. É como se a terra respirasse em câmera lenta. Mas, além das dunas e do calor, há um lugar onde o tempo acorda devagar, onde o deserto dá lugar à água e a calma volta a refletir o céu. Entre as montanhas dos Alpes Julianos, o Lago Bled repousa como um espelho encantado. No centro, uma pequena ilha abriga uma igreja cercada por névoa, um cenário que parece ter saído de um conto de fadas. As águas refletem o céu com perfeição, e o som distante dos sinos ecoa sobre o lago calmo, como se o tempo respirasse devagar. Cada manhã traz uma nova pintura, ora azul, ora prateada, ora dourada. No alto, o castelo observa tudo em silêncio há mais de 1000 anos. Dizem que quem sobe os 99 degraus até a igreja e toca o sino, verá um desejo se realizar. Ao entardecer, os barcos deslizam lentamente e a luz do sol transforma o lago em um tapete de cristal. É um lugar que parece suspenso entre sonho e realidade, um refúgio onde a água devolve ao mundo o que o deserto levou: o movimento, o reflexo e a paz. No norte gelado da Islândia, uma montanha se ergue como uma flecha apontando para o céu. Kirkjufell, o Monte Igreja, é um dos cenários mais surreais da Terra. Sua forma perfeita reflete nas águas calmas do fiorde, criando um espelho que confunde o real e o imaginário. Ao redor, cachoeiras descem em véus brancos, e o som da água mistura-se ao vento frio que atravessa o vale. É um lugar que parece existir entre dois mundos, o da pedra e o da luz. Durante o verão, o sol nunca chega a desaparecer. Ele apenas toca o horizonte e volta, banhando o pico em tons dourados. No inverno, o mesmo cenário se transforma. O gelo cobre o chão, o silêncio cresce e o céu começa a pulsar. É o prenúncio de algo maior, um espetáculo que o ser humano ainda tenta compreender. E quando a primeira aurora surge no horizonte, o Monte Kirkjufell se transforma em altar, diante do qual o próprio planeta parece se curvar. No extremo norte do planeta, o céu ganha vida. As luzes dançam em silêncio sobre montanhas cobertas de neve, como véus de fogo e esmeralda flutuando no ar. É a aurora boreal, um espetáculo que parece magia, mas é pura ciência e mistério. Partículas solares colidem com a atmosfera, pintando o firmamento em verde, violeta e azul. E diante desse balé celeste, o mundo inteiro parece parar. Os povos nórdicos acreditavam que eram as almas dos guerreiros atravessando o céu. Outros viam nelas pontes para os deuses. Seja qual for o significado, é impossível assistir e continuar o mesmo. No reflexo do gelo, o universo parece se olhar, lembrando que a Terra, com todas as suas tempestades e desertos, ainda é o lugar mais extraordinário que conhecemos. E quando as luzes se apagam, resta apenas o silêncio e a certeza de que a nossa jornada por este planeta está apenas começando. O planeta ainda é o maior dos mistérios. Por mais que a gente explore, sempre existe algo novo além do horizonte. Uma cor, um reflexo, um silêncio que parece vir de outro tempo. Cada um desses lugares é um lembrete de que a Terra ainda guarda sua própria magia, escondida entre montanhas, desertos e mares de luz. Talvez o mais extraordinário não seja apenas o que existe lá fora, mas o que esses lugares despertam aqui dentro: o espanto, a curiosidade e o desejo de ver com os próprios olhos o que parecia impossível.
Agora me conta, qual desses lugares você mais sonha conhecer? Deixe seu comentário e compartilhe essa viagem com quem também ama descobrir o incrível. E se você quer continuar explorando os cantos mais surreais do planeta, inscreva-se no Epic Planet e ative o sino das notificações. A próxima jornada já está esperando por você.